Graça e paz, meus amados irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Hilberto Chauri, também diretor de ensino do Seminário Teológico Batista Gilgal, e estamos aqui para explicarmos mais uma lição desta segunda série, ou desse segundo trimestre da nossa revista. A nossa revista é uma publicação do Seminário Teológico Batista Gilgal, e a produção das lições em vídeo tem a realização da Comunicação Batista. Nossa revista, neste trimestre, tem o título O Padrão da Liderança Cristã para a Igreja do Nosso Tempo. Neste momento, nós vamos estar estudando a lição número 9, que tem por título Neemias, um exemplo de liderança e planejamento estratégico. O texto base escolhido para desenvolver esta lição encontra-se em Neemias capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. E o texto áureo encontra-se em Neemias capítulo 2, versículo 18, a parte A. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Neemias, ele é um ótimo exemplo de liderança, um ótimo modelo de liderança para nós cristãos. Então, Neemias, ele oferece aos líderes modernos um modelo maravilhoso de liderança. Embora Neemias tenha sido o líder que primeiro articulou a visão, e o povo, a confirmou, e também se comprometeu com a tarefa. Então, nós conseguimos perceber aqui que os dons de todos eram necessários para alcançar a visão. E então, concretizar a visão não foi fácil, devido às divisões e os ressentimentos, tanto internos quanto externos, que haviam nesse contexto que nós vamos explorar agora, quanto à reconstrução dos muros de Jerusalém. Nesta lição, nós vamos ver algumas habilidades que Neemias tinha em relação à liderança e as quais, então, ele utilizou para cumprir a missão que Deus colocara no seu coração. O primeiro ponto que nós vamos, então, abordar no nosso estudo é a percepção do líder. A percepção, ela é uma habilidade, ou é a habilidade para captar ou processar e entender a informação que os nossos sentidos eles recebem. E esta é uma importante habilidade cognitiva, que na verdade ela é essencial para a vida cotidiana, porque permite compreender o ambiente. Ou seja, a percepção é a capacidade que o líder, o cristão ou a pessoa tem para captar, para compreender o seu contexto, para entender e fazer a leitura correta da situação que está ao seu entorno. Então esta é uma característica, na verdade, fantástica, que todos os líderes bem-sucedidos têm. E além disso, então eles têm uma percepção incomum das coisas. Então esta é a razão pela qual são capazes de conduzir grupos de pessoas, grandes grupos de pessoas. Porque um líder, então, dentro dessa capacidade de percepção, então o líder, ele consegue ver além do que os outros veem. Então, ver além do que os outros veem. Esta é uma das vantagens que o líder que possui essa percepção, essa habilidade de percepção possui. Ele vê, então, além do que os outros veem. Neemias, ele foi, então, capaz de ver os problemas mesmo sem ter estado, ou mesmo estando distante de Jerusalém. Quando Neemias, então, ficou sabendo da situação caótica que a cidade dos seus antepassados se encontrava, Neemias, então, ele pôde articular na sua mente, ele pôde desenvolver na sua mente, ou imaginar, arquitetar, a solução para o problema, que eram os muros derribados e os portões queimados. Então, ele pôde, mesmo sem estar em Jerusalém, ele pôde
ter a percepção do tamanho do problema que a cidade dos seus antepassados se encontrava, sem os muros, sem as portas, que representava a total insegurança para aquelas pessoas que estavam atualmente habitando em Jerusalém. O líder também, ele vê mais do que os outros veem. Neemias sabia que os muros de Jerusalém poderiam e seriam reconstruídos. E também sabia o que ele deveria de fazer para que isso acontecesse, antes mesmo de deixar a sua função como copeiro do rei na cidade de Suzã. E aí ele pediu autorização, pediu para o rei para que ele concedesse autorização para se ausentar por alguns dias. Além disso, pediu também cartas que garantissem a ele obter material necessário e que também lhe garantisse uma viagem segura até Judá. O líder também, ele vê antes que os outros vejam, ou seja, nenhum dos povos vizinhos de Jerusalém desejava ver os muros reconstruídos, né? E muitos líderes dos seus inimigos conspiravam contra Neemias. Então, dentro da percepção do líder, é característico que o líder ele vê além que os outros veem, vê mais do que os outros veem e vê antes do que os outros vejam. Essas são características perceptíveis de um líder que tem saliente na sua vida a percepção. Um segundo ponto que nós queremos abordar dentro do nosso estudo desta lição são as etapas do planejamento estratégico, que é essencial para termos uma liderança bem-sucedida. Quando vamos empreender algum projeto, quando vamos desenvolver alguma atividade ou vamos executar alguma missão que o Senhor nos confere, dependendo do projeto, ou na maioria dos casos, os nossos projetos eles devem ser estruturados, eles devem ser planejados, eles devem ser calculados e devem ser previstos minimamente cada etapa da execução desse projeto. E Neemias ele foi estratégico nesse sentido. E é essa parte que nós vamos ver agora, as etapas do planejamento estratégico. O grande segredo, então, para ser um bom líder é a preparação. E essa preparação, então, ela inclui planejar bem. E quando nós planejamos bem, nós nós transmitimos segurança e confiabilidade aos nossos liderados, ou ao povo. Porque através de um bom planejamento, de um planejamento bem delineado, nós conseguimos transparecer, nós conseguimos, na verdade, comunicar as etapas, ou seja, como cada momento, quando cada etapa, ou como cada etapa do processo vai ser desenvolvido durante a sua execução. E isso facilita com que os liderados visualizem a execução de cada etapa, de cada parte do projeto. Líderes, então, que são bons planejadores, eles são capazes de levar seu povo a conquistas extraordinárias. Então, Neemias, antes que o processo de reconstrução pudesse começar, ele usou um certo tempo para preparar a si mesmo e também ao povo. E nós vamos ver agora como Neemias ele fez o planejamento, como Neemias executou o planejamento para a reconstrução então dos muros. Qual foi a primeira etapa do planejamento de Neemias? Neemias fez um diagnóstico, identificando qual era o problema. Quando ele foi então informado pelo seu irmão que havia que tinha retornado de Jerusalém para Suzã, e quando Neemias então tomou ciência da situação que se encontrava em Jerusalém, ele ficou muito triste, devido à situação deplorável que Jerusalém se encontrava, devido aos muros que estavam derribados, da falta de proteção e também pelo fato dos muros estarem em ruínas. E devido a isso, o povo de Deus ele era ridicularizado. Diante dessa realidade, então Neemias se pôs a orar, se pôs de joelhos na presença do Senhor. Então vimos aqui uma parte importante. Neemias busca a Deus, busca a direção de Deus
colocando diante do Senhor, uma necessidade, um problema, que era os muros que estavam derribados em Jerusalém. Então, enquanto Neemias, confessava seus pecados, também os pecados do povo, e intercedeu em favor deles, ele também implorou a graça de Deus. Ele suplicou, ele buscou uma orientação, uma direção de Deus do que ele deveria de fazer nesse período. E nós vemos que, por um longo período, então, Neemias, ele buscou a presença de Deus, né, intercedendo e também implorando pela graça de Deus, e Deus concedeu a ele, devido a esta comunhão, devido a essa busca de Neemias, Deus deu um plano, Deus deu uma estratégia para Neemias para poder, então, reconstruir os muros da cidade. A primeira etapa, então, que Neemias elaborou do seu projeto foi o diagnóstico, identificando o problema. A segunda etapa do projeto foi o planejamento prévio, ou seja, ele definiu os recursos e as estratégias. Neemias, ele sabia que para realizar a reconstrução de Jerusalém, ele precisaria muito mais do que de boa vontade. Então, ele precisou se aproximar de pessoas-chave, que nesse caso aqui foi o rei Artaxerxes, porque ele precisava de cartas, né, ele precisava de apoio, precisava de recursos, ele precisava então do apoio do rei, o que lhe foi concedido. Ele também avaliou as necessidades. Quando ele então finalmente chegou a Jerusalém, ele mesmo inspecionou os muros. Ele saiu de madrugada, o texto diz que ele e uns poucos com ele, eu e uns poucos comigo, então eles foram fazer uma vistoria dos muros. Ou seja, Neemias ele foi fazer uma avaliação da real situação que estavam os muros de Jerusalém. Isso então ele fez durante o período da noite e em silêncio, onde ele mesmo viu com seus próprios olhos o tamanho do problema ou dos estragos que haviam para serem consertados. E também, enquanto ele fazia essa inspeção, ele também fazia os seus planos, as suas interferências e tirava suas próprias conclusões para que ele pudesse, então, elaborar o próximo passo ou a próxima etapa do seu projeto, que é, no caso, a execução. E nesse período de execução, além de ele ter conhecimento agora da realidade ou do tamanho do problema, ele também precisava inspirar e mobilizar as pessoas para que esses viessem se engajar, então, nessa reconstrução, nesse grande projeto. Então, nessa etapa, Neemias, ele avança com o seu projeto, fazendo contato com o povo. E ele encontrou o povo, ele expôs esta visão. Neemias, ele não sabemos exatamente com quem ele conversou. Sabemos que ele conversou com os sacerdotes, sabemos com quem ele conversou com os nobres, com os oficiais e com o povo que estaria nas frentes de todo o trabalho. Ou seja, Neemias ele mobilizou não somente a classe operária de Jerusalém ou os pobres. Neemias ele conseguiu engajar todas as classes sociais para que viessem se unir, que viessem a ajudar na reconstrução dos muros, porque ele expôs o tamanho do problema, ele expôs a necessidade da reconstrução, ou seja, Neemias ele expôs a visão ao povo, e o povo então comprou a sua visão, ele comprou a ideia. Então Neemias detalhou a visão que teve e as decorrências espirituais de seu projeto. Então ele encorajou com os projetos, ou seja, ele encorajou com projetos vitoriosos do passado o povo. Neemias então tinha de encorajar o povo. Assim ele falou ao povo, né? Como a boa mão do meu Deus estivera com ele e as palavras que o rei lhe falara. Ou seja, Neemias, ele então encorajou com projetos vitoriosos do passado, ou seja, de experiências que Neemias já tinha experimentado, vivenciado, como a boa mão do Senhor tinha auxiliado ele, tinha ajudado ele, quando ele expôs a necessidade de se ausentar dos seus ofícios como copeiro do rei e também se ausentar da cidade de Suzã, aonde ele estava então trabalhando. Nessa ocasião,
Deus havia dado a ele a vitória, que o rei autorizou a sua saída, mesmo temporária, autorizou a sua saída para que ele pudesse vir a Jerusalém para executar esse projeto da reconstrução dos muros. Neemias, ele usou esse artifício, mostrando ao povo que Deus estava neste negócio, que a boa mão do Senhor estava favorecendo o povo de Israel para a reconstrução. Ou seja, as coisas estavam convergindo para que esta obra realmente se efetivasse e se realizasse. Ele também recebeu o apoio do povo. O povo então o povo disse: disponhamo-nos e edifiquemos. E uma outra expressão bastante emblemática também, e que vem corroborar com esse projeto, o povo então, mencionou: então eles fortaleceram as mãos para a boa obra. Ou seja, o povo ele comprou a ideia. Então eles se entregaram totalmente para a visão e liderança de Neemias. Com isso, ele organizou o povo e motivou eles a trabalharem na reconstrução dos muros. E esse trabalho não aconteceu de modo acidental ou aleatório. Neemias, ele organizou, né, em grupos por famílias, e estabeleceu eles que trabalhassem conforme as prioridades que tinham sido estabelecidas, iniciando pelos portões da cidade. E uma das estratégias que Neemias usou para a reconstrução, depois de ter então mobilizado todo o povo, uma das estratégias que Neemias usou foi colocar para trabalhar na reconstrução dos muros as pessoas que moravam na frente do muro. Ou seja, aqueles que moravam na frente do muro, eles eram responsáveis para construir aquela parte que ficava na frente das suas casas. E do lado ao outro, fazia a sua obra. Então, com isso, Neemias conseguiu mobilizar todo o povo para que se engajasse na reconstrução dos muros. E quais foram os resultados alcançados por esse planejamento, por esta organização, por essa estratégia de trabalho elaborada, criada e estruturada por Neemias? O resultado, então, o objetivo foi alcançado em tempo recorde. Os israelitas, eles conseguiram reconstruir todo o muro e os portões da cidade em apenas 52 dias. E de um muro que tinha havido, que estava em ruínas fazia 120 anos. Então vejamos aqui como é importante a estratégia e o planejamento. Além então do projeto ser bem sucedido, os recursos são aproveitados, os recursos humanos, os recursos materiais, os recursos financeiros, eles são otimizados, eles são melhores aproveitados. Além do líder e dos liderados, do grupo, da equipe, ter melhores resultados, os recursos são aproveitados de melhor forma. Então todos acabam ganhando. E projetos que muitas vezes parecem grandes, parecem desafiadores, parecem difíceis de serem resolvidos, de serem solucionados, mas com planejamento e com estratégia, tudo se torna mais fácil para ser resolvido e para ser alcançado. Então, o planejamento e a estratégia, eles são ferramentas importantíssimas que o líder precisa lançar mão, que ele precisa usar, e certamente alcançará excelentes resultados. A superação dos obstáculos é o terceiro ponto que nós queremos falar, que está dentro do tema dessa lição. A superação de obstáculos, liderança em meio à adversidade. Nem tudo foi sucesso, nem tudo foi maravilhoso na liderança de Neemias. Neemias ele também enfrentou desafios internos. Neemias, na verdade, enfrentou desafios externos e internos na reconstrução dos muros. Quanto à oposição externa, alguns líderes tentaram desmobilizar e intimidar e também sabotar a obra que Neemias estava fazendo. Esses líderes, como Sanbalate e Tobias, né, eles tentaram, então, prejudicar ou tentaram impedir o avanço da reconstrução dos muros de Jerusalém, bem como também dos portões. Mas qual foi a reação de Neemias em relação a essa oposição ou a essa afronta lançada então por Tobias e Sanbalate? Neemias respondeu com oração
vigilância e ação prática, armando os trabalhadores e reforçando a segurança sem parar o trabalho. A Bíblia nos conta que os homens, eles edificavam com uma mão, né, eles edificavam um muro e com a outra mão eles seguravam a espada. Mas além disso, Neemias havia colocado guarnições para proteger, né, aqueles homens e mulheres que estavam atuando, que estavam reconstruindo os muros, que estavam reconstruindo os portões. Neemias, ele se protegeu por meio do reforço da segurança, mas também implementando ações práticas e vigilância, além da oração. Mas Neemias também sofreu conflitos internos, porque ele teve que lidar com a exploração financeira que alguns dos judeus mais ricos, né, praticavam sobre os mais pobres. Aí Neemias ele precisou intervir e repreendeu os culpados e implementou reformas também para aliviar o povo. Neemias, nesse processo de reconstrução, além da estratégia que ele implementou para visando a reconstrução, ele teve que administrar, ele teve que fazer a gestão de conflitos, tanto externos quanto internos. Certamente de alguns percalços ou de algumas eventualidades que ocorreram, ou de problemas que surgiram durante o processo e que houve a necessidade de intervenção por parte de Neemias. E o que ele conseguiu fazer com grande êxito, para que assim o projeto que ele havia colocado no seu coração, que era a reconstrução dos muros e dos portões, viesse a ser concluído como efetivamente veio a ser concluído, inclusive em tempo recorde. E nisso, então, também foi glorificado o nome de Deus. Vejamos, então, no exemplo de Neemias, né, um exemplo de liderança e planejamento estratégico. Essas características ou estas ferramentas, todo líder cristão, ele precisa usar, ele precisa lançar mão desses recursos e se valer desses recursos para que ele tenha uma liderança bem-sucedida e para que venha a ter êxito naquilo que ele for empreender, tanto na obra de Deus, quanto na sua vida pessoal, quanto também na sua vida profissional. Temos, então, no exemplo de Neemias, grandes lições, aprendemos grandes lições com o exemplo de Neemias de liderança relacionado também a planejamento estratégico. Desejo que Deus continue abençoando a tua vida e que possa abençoar os seus estudos e que estas lições possam continuar edificando a sua vida e trazendo várias lições, várias aplicações práticas para que você também possa ter uma liderança bem-sucedida no reino de Deus, nos teus projetos pessoais ou nos teus projetos profissionais. Deus abençoe a todos.